Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade com nossas lições. No entanto, hoje iremos falar de balancete de verificação. No entanto, o que é balancete de verificação? Balancete de verificação é um relatório contábil, não obrigatório, mas é muito fundamental, no entanto, para que você possa fazer outros relatórios, como balanço patrimonial e outros. No entanto, o que se faz, no entanto, como balancete de verificação? No entanto, nós procuramos se existem falhas no lançamento de outros relatórios, né? Antigamente, antes da informática, havia muitas falhas nos lançamentos, né, dos relatórios. Então, acabavam, no entanto, complicando na hora de fechar as contas. No entanto, com a informática, tudo ficou facilitado. No entanto, o balancete de verificação é especificamente, no entanto, para descobrir se há ou não falhas de lançamento. No entanto, como é que se faz exatamente? No entanto, eu sei que você tem feito todos os dias. Imaginemos a seguinte situação: você dá 100 meticais para uma criança ir ao mercado. No entanto, você dá algumas coisas para comprar. Com certeza você já dá, no entanto, o que a criança deverá comprar e os preços. No entanto, quando a criança regressa, você faz a verificação, no entanto, para ver se o valor que a criança levou é, no entanto, o produto que veio. No entanto, a exatidão do que passivo e ativo. No entanto, o valor dos ativos deve ser igual ao valor dos passivos. Estamos a falar o valor que foi ao mercado deve ser igual ao valor que voltou. No entanto, isso é um balanço, chama-se balancete de verificação, exatamente para você verificar a exatidão. Eu sei que você já percebeu como é que se faz, não é assim? Não é isso, Cláudio? É, exatamente. No entanto, o que eu quero que você entenda é o seguinte: nós falamos que existem dois tipos de contas, né? Temos contas patrimoniais, assim como contas de resultado. Por exemplo, no entanto, nas contas patrimoniais, nós temos passivo e ativo. Ao passo que nas contas de resultado temos receitas e despesas. No entanto, isso falamos nas aulas anteriores. Se você não assistiu às aulas anteriores, no entanto, já está aqui o conteúdo. No entanto, quando a natureza das contas, a conta de ativo e despesa tem natureza devedora. Tem natureza devedora. Quando falamos de natureza devedora, não vamos falar de dívida. Então, na verdade, quando falamos de natureza devedora, assim como natureza credora, estamos falando de passivo e receitas, não vamos falar do significado, assim, aquele que nós usamos. Significa esses termos, no dado devedora, credora, assim como débito, crédito, né? Nós íamos escrever aqui, débito, crédito, né? Crédito. Yeah. No entanto, você não pode traduzir para aquela linguagem usada dia a dia, é somente compreender. No entanto, é compreender. Se você quiser traduzir para, quer dizer, falar de outros termos assim usados dia a dia, vai acabar falhando. No entanto, tudo que é do ativo, assim como despesas, você vai escrever, vai lançar nos débitos. No entanto, passivo, assim como receitas, ficam nos créditos ou porque são da natureza credora. Esses ficam no débito porque são da natureza, contas da natureza devedora. No entanto, como é que é assim? É assim mais ou menos. Eu sei que você consegue ver tudo que é ativo, né? Nós falamos de razonete, né? Na aula, nas aulas passadas. No entanto, onde dizemos que seria necessário fazer um gráfico, no entanto, com T. No entanto, se for contas de ativo, temos esse lado. Esse lado débito é lado, no entanto, que lado? Lado esquerdo. Crédito, lado direito. Assim como esse lado. Crédito, débito. Então, o que acontece? Quando for contas do ativo, assim como despesas, você lança esse lado quando for para aumentar o ativo. Percebeu, né? Se for para aumentar o ativo, no entanto, você lança este lado. No entanto, para diminuir o ativo, você vai lançar no crédito. Percebe, né? No entanto, se for conta do ativo, vai diminuir, vai aumentar, vai diminuir. Aqui no débito, você vai aumentar dinheiro, se for dinheiro, por exemplo, né? Vai aumentar dinheiro, imaginemos se for conta do ativo caixa.
Se for para guardar no caixa, aumentar no caixa, você vai lançar aqui no débito. Se for para tirar do caixa, vai lançar no crédito. É para tirar. Então, débito aumenta, crédito diminui. Então, você vai lançar esse lado para diminuir. Ao passo que, quando for conta do ativo, imaginemos que você tem uma obrigação. Nós falamos na aula passada que a obrigação é uma dívida. No entanto, você vai lançar no crédito. Se for para aumentar a dívida, você vai lançar no crédito. Mas se você pagar, vai debitar. Não, se você pagar a sua obrigação, o que vai acontecer? Vai diminuir. É por essa razão que, para as contas do passivo, no entanto, esse lado aumenta, quando você lança no crédito, aumenta, no débito, diminui. Ao passo que aqui no débito aumenta, e crédito diminui. No entanto, como é que você faz exatamente a balancete, não é assim? De verificação. Vou dar um exemplo muito simples para que você possa entender. No entanto, temos aqui contas de crédito, assim como débito. No entanto, você tem que fazer o somatório, tem que ser igual ao somatório de crédito, deve ser igual ao somatório de crédito. Se não, esse lado, por exemplo, vou dar exemplo, né? Temos um capital de 15 mil, é um exemplo. Então, você tem que dizer onde é que foi usado este valor. Você pode fazer isso com todos os valores que entraram na sua empresa ou, no entanto, entraram para si, pode ser assim, se você estiver a fazer contabilidade pessoal, né? Um valor que você recebeu, no entanto, você vai escrevendo o que você fez. Isso as pessoas têm feito quase todos os dias, no entanto, tem um valor, então fazem conta, eu comprei isto, no entanto, restou tanto. Não, se algum não está a ver onde foi algum valor, no entanto, fica ali, quer dizer, significa as contas não estão bem feitas. No entanto, é assim que se faz, no entanto, a balancete de verificação. Temos aqui 15 mil de capital, no entanto, onde é que foi utilizado? Temos 7 mil na caixa, temos móveis de 3 mil, no entanto, temos estoque de 5 mil, no entanto, esse lado, se somamos 7 mil mais 3 mil mais 5 mil, fica 15 mil, é o mesmo valor que está desse lado também, 15 mil. No entanto, onde é que saem esses dizeres, né? Para nós lançarmos esse lado no débito, assim como no crédito? Você pode usar como auxílio o seu livro de razão, né? Onde você preenche, no entanto, data, o que aconteceu e quanto se movimentação, se houve compra, venda, entrar de dinheiro ou saída. No entanto, você também pode usar aquele livro de caixa, né? Você pode usar também o livro de caixa para fazer seu balancete de verificação. Não é coisa difícil, é muito fácil. No entanto, eu vou deixar na descrição um modelo, no entanto, de livro de caixa e outros exemplos, no entanto, de exemplos de balancete de verificação para que você possa perceber melhor sobre o balancete de verificação. Só recapitulando, é um relatório não obrigatório, mas essencial para, no entanto, facilitar você preencher outros relatórios obrigatórios. Estamos a falar de balanço patrimonial e outros. No entanto, esse balanço de verificação pode ser feito diariamente, pode ser feito semanalmente, quinzenalmente, chama-se quinzenalmente, né? Ou mensalmente, anualmente, depende. No entanto, é melhor que seja feito em intervalos curtos, né? É mais melhor para facilitar, no entanto, o fechamento das suas contas e os relatórios obrigatórios, né? Já falamos de muitos relatórios obrigatórios durante as nossas aulas, não é assim? Espero que você tenha percebido. Muito obrigado, te vejo na próxima aula.